Bom, boa tarde, então, né, gente? Pela quarta vez, que ela seja ótima, que já está acabando, mas que a noite seja muito boa e que a gente consiga, mais do que falar e ouvir, internalizar essa mensagem do Cristo, que eu acredito que tem me, eu não vou dizer perseguido, mas que de maneira bem insistente é um assunto que vira e mexe e volta para o meu povo. Não sem motivos, com certeza. Vou compartilhar. E por isso estamos aqui novamente para falar, entre outras coisas, mas sobretudo sobre o perdão. Quando eu comecei a ler, eu disse, preciso ler de novo, estudar um pouquinho mais e começar a praticar, porque efetivamente é um assunto que de maneira muito recorrente tem voltado para o meu entendimento, para a minha reflexão. Dessa vez o capítulo 10. E hoje de manhã, Simval sempre manda as mensagens, e hoje de manhã ele me mandou, eu não tinha visto ainda. Quando eu cheguei aqui, ele me perguntou se eu já tinha visto. E sobre o que era a mensagem? Sobre o perdão. Então, mais um motivo para eu entender que efetivamente é um tema que está exigindo mais reflexão, mais cuidado, mais atenção e mais prática. Esse capítulo, ele faz uma reflexão a partir do capítulo 5 de Mateus, né, um relato das bem-aventuranças, e fala sobre misericórdia. Né? Eu vou pedir passar o próximo slide. Eu comecei trazendo um significado desse termo misericórdia, porque ao longo da fala vocês vão perceber que todos eles são meio que sinônimos, né? Misericórdia, compaixão, indulgência, clemência, e eles são muito repetidos ao longo do capítulo todo. Bom, misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Sinônimo de dó, compaixão, piedade. E eu achei esse segundo conceito interessante, porque ele diz ato concreto de manifestação desse sentimento. Perdão, indulgência, graça e clemência. Portanto, não é apenas algo que fique no campo da nossa, do nosso pensamento, né? Quando a gente fala em misericórdia, a gente imagina assim, nossa, eu tenho empatia pelo outro, eu sinto, né, a dor pela dor do outro, porque a gente tem o hábito de imaginar que pode sentir a dor do outro, mas a gente não pode, né? Cada um vai sentir a dor de acordo com as suas perspectivas da vida. A gente pode compartilhar dela, né, ajudar, auxiliar, mas a dor do outro, ela vai ser vivida efetivamente pelo outro, assim como a nossa dor vai ser vivenciada por cada um de nós. Então, eu trouxe isso para que a gente entenda que é muito mais do que o nosso sentimento e o nosso pensamento. Esse convite é um convite para ação. A misericórdia, ela nos convida ao fazer, não apenas ao sentir pelo outro, né? E aí, ela nos traz essa disposição, né? Ele faz essa relação da misericórdia com essa disposição que nós precisamos ter para perdoar. E aí está o fazer, né? Como ter misericórdia por alguém se nos colocamos numa condição de incapacidade de perdoar. Vamos para o próximo, Simval. Então, nós vamos falar de duas coisas que eu deixei marcado no slide anterior, esqueci de reforçar, que foi o perdão e a indulgência, que é muito do que o capítulo inteiro vai falar, né? Então, vamos falar sobre perdão, né? Vamos entender, enxergar por uma outra perspectiva, sair do nosso lugar de conforto e tentar ver por um outro ângulo, para que a gente consiga efetivamente entender aquilo que não está claro
E mais do que isso, para que a gente consiga encontrar o caminho de efetivar, de realizar e de concretizar o perdão em nossas vidas, né? E aí, Mateus diz, lá no trecho, né, o capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E o que eu acho engraçado desse trecho, dessa bem-aventurança, é essa relação que é colocada. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque terão misericórdia. É uma condição, né? A gente costuma muito pedir a Deus que tenha misericórdia, né? Que nos perdoe, que nos... um monte de coisa. E, no geral, a gente não está disposto a fazer essa contrapartida. Então, antes de obter a misericórdia, a bem-aventurança nos diz que precisamos ser misericordiosos. E sejamos aquilo que nós esperamos, né, do outro, ou que nós esperamos para a gente. E aí, ele continua dizendo, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E mais para frente ele vai falar sobre o nosso pedir, como anda o nosso coração quando a gente se dispõe a pedir algo a Deus. A gente está com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito preparado para receber essa bênção? Ou a gente está cheio daqueles vícios e não, nada do que a gente pede vai ser capaz de chegar, né? Então, as relações, elas se constroem a partir do momento em que nós nos propomos a mudar. É daqui para lá, né? Eu quero, mas primeiro eu preciso me dispor a viver uma vida diferente para isso. E é isso que a gente precisa ter em mente. Por que que é uma ação e não apenas um sentimento? Porque se a gente não muda as nossas atitudes, a nossa forma de viver, de entender a vida, de se relacionar com o outro, a gente não vai conseguir efetivamente nos colocar nesse papel de misericordiosos. Mas vamos seguindo. E ainda sobre o perdão, próximo, Paulo, por favor. Só Se perdoar, já li. Bom, e ele segue dizendo o seguinte: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeira, generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do nosso adversário. Como é que nós perdoamos quando a gente imagina que está perdoando alguém? A gente fala isso em alto e bom som na frente de muitas pessoas para que todos entendam como somos magnânimos? Ou a gente opta por ter um diálogo franco com aquele que eventualmente nós estamos em contenda, né? Como é que a gente procura vivenciar essa experiência dentro das nossas relações familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, né? Essa reflexão que ele nos traz. Mas existe uma outra que é ainda mais importante. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. O que é que o Evangelho está nos dizendo com isso? Mesmo que quem nos magoou tenha feito de maneira intencional, perversa e todas as coisas que a gente pode estar imaginando e pensando, a gente precisa exercitar com esta pessoa o perdão verdadeiro. O que ele nos diz aqui é que não há ação que a gente possa justificar para dizer, isso eu não perdoo. É preciso refletir quanto a essa possibilidade. E o Evangelho ainda vai mais além. Ele nos diz que o valor do perdão, ele é proporcional ao tamanho da falta. Claro que nós vivenciamos experiências e que
muito difíceis e cada um sabe a dor que é ser o que é, estar onde está, viver a vida que vive, se relacionar com as pessoas com as quais se relaciona, mas é preciso que a gente reflita sobre isso e sobre algo que é muito importante sobre essa questão do ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre nós. Quando a gente diz assim, eu vou perdoar alguém, não imaginemos nem por um segundo que aquilo é um benefício para aquele alguém. Então, o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre mim. É sobre o que ele é capaz de fazer para a minha vida e da maneira como ele pode me transformar. Por que eu tô refletindo sobre isso? Por que a gente... O perdão não é sobre o outro, se foi o outro que me ofendeu. Porque se eu não perdoo, sou eu que estou presa, sou eu que estou revivendo aquele episódio todos os dias e alimentando aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento. Sou eu que estou somatizando, sou eu que vou adquirir doenças psicossomáticas. Sou eu um monte de coisa que, eventualmente, se o outro estiver na mesma frequência que eu, nós vamos ali estar um obsidiando o outro de maneira a estarmos retroalimentando essa animosidade. Mas o perdão não é sobre o outro. Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de nós mesmos. Porque o que o outro faz é responsabilidade dele. Nós nos responsabilizamos por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos. E isso é muito importante, porque se a gente coloca que dar o perdão é importante para o outro que está sendo perdoado, eu corro um risco muito grande de colocar condições para fazer isso. Eu só perdoo se ele me pedir desculpa. Eu só perdoo se ele mudar de atitude. Eu só perdoo se... E quando a gente coloca condições, a gente está colocando na mão do outro um poder que ele não tem. Porque eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. É fácil? Não. Se o fosse, nós não estaríamos aqui de maneira tão recorrente falando sobre um assunto tão sério que é o perdão, que gera conflitos, relações, problemas de convivência e questões espirituais que podem durar séculos. Recentemente eu estava lendo um livro de espíritos que ainda em 1800 estavam com problema com Jesus. Alguém aqui imagina que alguém precisa perdoar Jesus? Imagine que situação, né? Como isso pode ser danoso, como isso pode nos prender a uma experiência de vida que nos impossibilita o caminhar. Então, é preciso que a gente saia daqui entendendo que, pelo menos, o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre nós mesmos, né? E esse eu acho que é um caminho importante para que a gente consiga encontrar essa forma de intimamente trabalhar esse perdão dentro da gente. E aí eu trouxe um trecho do Livro dos Espíritos, questão 886, que é perguntado o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É possível ser caridoso sem perdoar? É possível ser misericordioso sem perdoar? A gente não pode ser nada divino se a gente não se dispõe a deixar de ser o que não é divino. Porque as duas coisas juntas, elas vivem em conflito. A gente nunca vai estar 100%. Então, é preciso que a gente consiga deixar todos esses empecilhos, todas essas pedras ao longo do caminho, para que a gente consiga se encher do que é divino, do que efetivamente vai nos proporcionar uma caminhada
no caminho que Jesus nos propõe, né? E o Evangelho, né, ele traz ele elenca algumas consequências dessa prática do perdão, né? Se eu perdoar, o que é que acontece? Né? O que é que eu posso vislumbrar, imagino, né? E o primeiro pensamento nosso, e que deve ser um grande alívio, é deixar aquele assunto no lugar onde ele deveria estar, né? No passado. Parar de todo dia estar revivendo aquele assunto, ruminando, né? Aquela situação. Mas, para além disso, o perdão nos possibilita reconciliação. E reconciliação, a gente pode imaginar assim, ai, mas não preciso me reconciliar, né? Vamos viver vidas separadas, não vamos encontrar mais com aquela pessoa não precisa fazer parte da minha história. Até seria se nós acreditássemos que a nossa vida é esta. Se nós imaginarmos que é apenas isso que nós estamos vivendo aqui, é razoável pensar dessa maneira. Mas não é. Este é um pequeno recorte do que é a nossa existência. E se a gente é incapaz de se reconciliar com o nosso inimigo, e aí você pode pensar, nossa, que palavra forte, mas eu não tenho inimigos. Será? Eu também já pensei assim. Mas se a gente, imaginemos, né, por algum momento, se a gente não está disposto a se reconciliar com este nosso inimigo, não funciona desta forma, porque não é sobre o outro, é sobre nós. Nós levaremos sempre dentro da gente esse sentimento. Percebam, o perdão não é o bem que eu faço Simval quando eu perdoo. É o bem que eu faço a mim mesma. Porque, às vezes, Simval nem acha que fez nada contra mim. Está seguindo a vida dele sem nenhum problema e sintonizado em uma frequência completamente diferente da minha, que estou remoendo um episódio, levando comigo esse episódio, às vezes por muitas encarnações, e impossibilitando que nesse espaço que fica esse ressentimento possa brotar um sentimento de amor, de caridade, né? Esvaziando para encher do que verdadeiramente importa. E aí você pode dizer, Thalita, mas e se o outro não quiser se reconciliar? Vou ser bem redundante. Não é essa a questão. Se nós pudermos nos reconciliar com as pessoas, que ótimo. Mas cada um tem o seu momento. E quando eu falo de reconciliação e de perdão, não é sobre o que o outro sente, mas o que eu sinto sobre o outro. É a minha capacidade de que, se esse outro precisar, eu consiga retribuir o mal com o bem. Portanto, não é o que ele sente sobre essa nossa relação, essa nossa convivência, ou o que ele sente sobre mim, mas o que eu sinto sobre ele e da forma como eu consigo vivenciar essa experiência. Então, mesmo que não seja possível uma reconciliação neste sentido que nós imaginamos, de que sejamos melhores amigos, porque se a gente ainda não é capaz de perdoar efetivamente como deve ser, imagine pensarmos de uma outra forma, né? Até porque existem relações que são tão conflituosas e tão ruins para que a gente permaneça nelas, e seja ela qual tipo de relação for, que às vezes o melhor caminho é de fato a distância. Mas ainda não é sobre isso, é sobre o que eu sinto sobre essa pessoa, né? E é esse pensamento que a gente precisa levar em consideração, né? Bom, e, em última instância, tentarmos não obsidiar nem ser obsidiado, né, gente? Porque a vida já está por demais complicada para a gente ainda estar somando a todas as dificuldades, não. Outro dia alguém me falou uma outra palavra que até o final eu vou me lembrar.
evitar falar dificuldades, Desafios. aos desafios da vida. E que a gente precisa lidar com tantas coisas ao nosso redor. Imagine lidar com tudo isso, obsidiando ou sendo obsidiado por alguém, nesta e em outras, porque não imaginemos que o desencarne vai fazer o nosso sentimento deixar de existir. Então, tudo é sobre a forma como nós enxergamos o outro e essa relação que nós temos. E ele continua com uma questão que é muito direta e quando a gente lê, a gente, em alguma medida, sente até um pouco de vergonha, né? Ele diz assim, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. A gente, quando vai pedir alguma coisa a Deus, a gente se preocupa com o que a gente deixou de fazer, ou a gente está pedindo misericórdia, sendo capaz de ser misericordioso, ou a gente pede algo que a gente não dá ao nosso próximo. E é, isso é muito sutil, porque nós temos a compreensão, na maioria das vezes, de que todo o universo nos ofende, mas nós somos incapazes de ofender alguém. Então, nós nos colocamos naquele lugar de criaturas evoluídas, de criaturas que estão em tal posição que não precisam, né, pedir perdão, porque nós não fazemos, nós somos cristãos de verdade. E nesse lugar que nós nos colocamos, nós somos incapazes de enxergar todo o resto. Então, nós vamos lá fazer as nossas orações e levamos uma lista de coisas cuja metade a gente não consegue fazer com o nosso irmão. E, às vezes, esse irmão é um irmão bem próximo. Às vezes, esse irmão está do nosso lado ali todos os dias. E a gente não consegue desculpar, perceber que aquele pisão no pé pode ter sido sem querer. E se não foi, tudo bem, é tudo que ele pode dar naquele momento. Porque, às vezes, o que o outro faz com a gente é tudo que ele pode oferecer. Eu fico imaginando, óbvio, que é uma imaginação muito fértil, muito longe do que efetivamente deve ser, mas como um espírito evoluído olha para a gente, né? Como Jesus deve nos enxergar. Porque se a gente é capaz de se ofender com tudo e com todos, imagine se Jesus tivesse a nossa percepção da vida, o quão ofendido ele já não estaria com a gente. E a gente precisa, eu não consigo imaginar Jesus ofendido, ele deve olhar para a gente e dizer, ai, tudo que ele pode oferecer nesse momento. Mas vamos lá, porque ele tem toda uma existência, né, para melhorar, para evoluir. E às vezes tudo que o outro tem para oferecer é aquilo, né? O que nos resta? Seguir com o outro, se for possível, e se for para o melhoramento de nós dois, ou não seguir essa jornada com o outro, né? Se for possível, não seguir essa jornada com o outro. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça. E aí, claro, que não vai ficar só nisso, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Se a gente já sentiu vergonha, aí a gente realmente entende qual é o patamar que nós estamos, né? O que é que nós falamos, o que é que nós praticamos, o que é que intimamente nós sentimos. E é sobre isso o perdão. Porque o perdão não é você dizer que perdoa. Você dizer que perdoa, a gente pode dizer qualquer coisa. O perdão é sobre o que a gente sente quando vê o outro. E se o outro precisar da gente, alguém aqui já fez esse exercício? Eu já fiz. Minha primeira resposta não foi legal.
de pensar assim, se hoje aquela pessoa que para mim é a mais difícil de conviver, né? Aquela que me fez algo que me tocou intimamente. Se ela hoje, agora, neste momento, precisar de mim, só de mim, não quero respostas. As respostas a gente reflete individualmente. Eita, vocês estão me ouvindo? Não. Não, mexi aqui. E agora? Continua, não. E, gente, Não fiz a nossa resposta aí. não quero não. Já estava tudo preparado. Bom, mas essa é a grande questão, né? É, o Evangelho, ele precisa nos fazer isso. Ele precisa nos tocar de tal maneira que a gente não responda, que a gente reflita, que a gente pense. E que, em alguma medida, a gente se envergonhe, né? Porque se envergonhar é bom. Para dizer, ah, eu não posso mais pensar, não posso mais agir dessa maneira. E é, o que é que tudo isso nos mostra? Tudo isso nos mostra aquela bem-aventurança que Rodrigo falou lá no início. Lembra? Do orgulho, a grande chaga. Se a gente não consegue trabalhar com ela lá atrás, bem-aventurados os pobres de espírito. Se a gente não consegue deixar esse orgulho de lado, a gente não consegue fazer mais nada. Porque aí a gente vai achar que é mais importante que o outro, que é mais bonzinho que o outro, que é mais inteligente que o outro, que é tudo mais. E que o outro é sempre um problema, e aí o outro deixa de ser o outro, são os outros, o universo todo conspira contra a gente, né? E a gente fica cego para esse entendimento, porque o orgulho tem essa capacidade de turbar a nossa possibilidade de refletir sobre as coisas. E aí nós vamos para o segundo ponto que eu marquei lá atrás, que é a indulgência. E se vocês estão imaginando que falar de indulgência é diferente, ou muito diferente, de falar de misericórdia, de falar de perdão, nós estamos enganados. Disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, sinônimos. Absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. E aí você vai me dizer, Thalita, mas como é viver numa sociedade em que todos sejamos indulgentes e que a gente não precise mais responsabilizar as pessoas sobre os seus atos? Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando sobre as leis dos homens. Existem regras sociais reguladas por leis que precisam ser cumpridas. Nós estamos falando sobre uma lei divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É sobre isso que nós estamos falando. E por que eu estou dizendo isso? Porque não nos cabe aplicar a lei divina. Olha o nosso orgulho. A gente quer ser juiz de Deus. E aí o Evangelho diz uma coisa que eu achei fantástica. A nossa condição para julgar o outro, ela é proporcionalmente direta à nossa condição moral. Quando a gente fala de condição moral, a gente pensa logo em que a gente está, no planeta Terra. Alguém aqui imagina que tem uma condição moral tal para se achar no lugar de juiz de Deus? A aplicação da lei divina não nos cabe. Que as pessoas vão responder pelos seus atos, e nós vamos responder pelos nossos atos, não tenhamos dúvida. Não é sobre isso. É sobre eu imaginar que eu, Thalita, uma criatura cheia de problemas a serem resolvidos, me coloco no direito de apontar aquele ou aquele outro e querer jogar sobre ele um pecado mortal. E imaginar que, por alguma razão, eu tenho condição para isso.
E aí, o que é que nos cabe nessa relação com a lei divina? Servir a lei, sermos indulgentes, que é o que a lei nos propõe. Ser indulgente com o outro não é imaginar que o outro vai deixar de responder pelo que ele fez. Se ele comete um crime, ele vai responder na lei dos homens e também pela lei divina, na proporção do que a lei divina pode julgar, porque tem uma outra questão ainda muito mais séria. Além de não termos condição moral para julgarmos, nós temos uma visão estreita sobre a existência. A gente mal consegue lembrar o que a gente fez quando tinha 5 anos. Eu vou ser mais generosa. Alguém aqui lembra tudo que fez aos 15? Aos 20? Lembra de todos os dias, tudo que disse, tudo que ouviu? A gente mal consegue lembrar de tudo dessa nossa existência. Imagine quão pequenininha é a nossa capacidade de enxergar a vida. Como é que a gente pretende ser juiz com uma capacidade tão estreita de ver as coisas? Não é possível. Não é possível. E é sobre isso que nós precisamos refletir quando a gente imagina que pode julgar, apontar e pedir uma condenação, né, perpétua para o outro, quando sequer a gente está numa posição tão melhor, né, que a gente possa refletir sobre isso. E aí no Evangelho, ele continua dizendo, não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgar o outro. Uma vez eu vi uma pessoa comentando, né, falando sobre não julgueis para não serem julgados, e ela dizia assim, mas e nós vamos ser coniventes com o mal, né? Como assim? A gente perde a nossa capacidade de perceber o que é certo e o que é errado, tudo passa a ser certo, de maneira alguma. Não é isso que a lei nos propõe. A lei não nos diz que a gente não deve entender o que é certo e errado. A gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe a diferença entre o mal e o bem. A gente sabe quando a gente faz algo que a gente diz, foi bom ter feito porque eu queria, mas não era o certo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não é sobre perder a nossa capacidade de entender sobre fazer o certo ou fazer o errado. Primeira coisa é enxergarmos isso em nós mesmos, né? Quando a gente diz assim, julgar o outro, antes de mais nada, a gente precisa julgar as nossas atitudes. Então, a gente precisa ter a capacidade de entender o que a gente faz certo e o que a gente faz errado. Qual é o caminho que a gente está trilhando. Né? Feito isso, entendendo onde nós estamos, quem nós somos, a gente pode observar coisas erradas ao nosso redor e dizer, nossa, está errado isso. Podemos. Justo fazer. A lei dos homens está aí. Se for um crime, precisa responder por ele. Se for um desvio moral, que a gente tenha a compreensão de entender e que a pessoa também o faça e se desculpe. Mas o que a gente não pode é estar o tempo todo assim, né? Apontando para o outro, porque a gente corre um risco muito grave de ver o outro, ver o outro, ver o outro, ver o outro, e não ver a gente. E não perceber o que a gente está fazendo. E às vezes, né, a psicologia deve ter até uma explicação para isso, mas aquilo que a gente enxerga no outro que mais nos incomoda, reflitamos, né? Aquele comportamento do outro que a gente mais aponta o dedo. Não sou psicóloga, mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, vamos pensar um pouco no que nós fazemos, de como pensamos. O outro fez o errado, que Deus o oriente, e que tenha misericórdia dele, de mim, de todos nós. A gente não pode ser mais um elemento nesse mundo cheio de coisas erradas, emanando esse sentimento
de ódio, de revolta, de vingança. Para onde tudo isso está nos levando? Eu tenho 39 anos. Já perdi a conta de quantas guerras eu já vi. Em 2 anos, nós estamos vendo 2 guerras. Isso é resultado de quê? Aí a gente olha um lado, olha outro. Tem um lado certo? Essa também não é a questão. O que a gente precisa aqui é tentar, de alguma maneira, não ser um instrumento que alimente esse processo perverso que está acometendo o nosso planeta. A energia que a gente manda quando lê o jornal, quando assiste a televisão, quando vê imagens de algumas pessoas na televisão que a gente imagina que estejam promovendo esses absurdos. Vamos tentar fazer o contrário, né? Nem que seja para a gente se sentir um pouco melhor. No lugar de apontar o dedo, desliga a televisão, faz 2 minutinhos de oração, pedindo a Deus que dê misericórdia, que interceda. Né? Quem sabe a mudança da nossa frequência energética seja capaz de fazer com que algo mude. Se a gente não conseguir mudar lá na ponta, a gente já está mudando dentro da gente, porque a gente não pode perder de vista que é sempre sobre nós. Bom, vamos seguindo. Capítulo 10, ele diz o seguinte: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. E aí eu marquei algo que, para mim, eu acho que eu já falei até sobre isso aqui na última fala sobre o perdão, é uma fantástica. Esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Como deve ser uma existência onde nós não nos sentimos ofendidos pelo que o outro faz? Porque o que o outro faz é problema dele. Ah, mas me atingiu. Provavelmente eu precisava ter atingido para vivenciar uma experiência. Mas como deve ser, né? Não se magoar quando o filho faz um mau modo, não se magoar quando o pai diz algo que nos ofende, não se magoar quando o esposo nos trata de determinada forma, quando o amigo, né, não faz aquilo que a gente espera que ele faça, porque a gente já tem esse problema, né? A gente constrói na nossa mente como a outra pessoa deve agir, e se ela não age da forma como a gente gostaria que fosse, pronto. Quebrou um contrato que fez comigo de agir de tal maneira. Só que o outro, como diz a música, é o outro. E é preciso ter isso claro. E dizer que o outro é o outro é tão importante para mim, porque estou ouvindo isso. Porque entender isso eu acredito, o primeiro passo para a gente não criar sobre as nossas existências expectativas que às vezes não vão ser atendidas, que nos frustram, e aí a gente diz que a culpa é do outro, porque ele não fez. Quando, na realidade, ele nunca disse que ia fazer. Né? Então, que a gente consiga refletir como deve ser uma existência que a gente não precisa perdoar. Onde tudo que nos aconteça, a gente olha para aquilo e enxerga, nossa, Pai, tem misericórdia, perdoa, ele não sabe o que faz. Como será viver essa experiência? E é isso que ele está propondo aqui. Esquecimento de si mesmo a tal ponto que nos torna invulnerável ao ataque. Vamos seguindo, já estamos finalizando aqui, vamos para o último slide. E aí, eu trouxe essa questão porque às vezes a gente sai de uma palestra sobre compaixão, né? Achando que o mundo é uma grande possibilidade de cor-de-rosa, né? Vai ser tudo lindo, maravilhoso. E não é. Não imaginemos nem por um segundo que a questão aqui é enxergar o outro como o santo que ele não é e como o santo que nós não somos.
A questão aqui é enxergar o outro como alguém passível de erro, me enxergar como alguém passível de erro e entender que não é o meu papel ser o juiz dessa relação. O que me cabe manter, se for conveniente, não manter, mas, sobretudo, ser capaz de fazer o bem ao outro, retribuir, seja lá qual for o mal que ele me fez com o bem, ou pelo menos que a gente não alimente a raiva, o ressentimento e o ódio. Aquela perguntinha que a gente fez lá, vamos dar uma melhorada, porque deve ser difícil, né? Então tá, vamos imaginar que a gente ainda não consegue fazer o bem porque nos ofende, mas a gente consegue pelo menos não sentir ou não desejar que o mal aconteça com ele, porque é uma distância do que a gente pensa, deseja e aquilo que a gente faz. Tomara a Deus que a gente não consiga, né, nessa condição em que estamos mais, colocar em prática tudo que a gente pensa. Mas será que a gente já consegue, pelo menos, orar por ele? Dizer, olha, vamos interromper aqui, mas que Deus o abençoe, o acompanhe e vamos seguir vidas separadas. Vamos refletir o que é possível que a gente faça. Porque, às vezes, a gente leva a projeto e diz assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Mas a gente não vai conseguir acordar amanhã e virar um Cristo. A gente vai ter que viver uma experiência. Mas o que é possível hoje? Hoje é possível também eu fazer uma oração. Eu vou orar por aquela pessoa. Ótimo. Hoje é possível eu não desejar mais o que eu andava desejando. Hoje é possível que eu faça desta ou daquela forma. E é sobre isso. O que é possível hoje para que a gente comece a exercitar a prática do Evangelho? E aí eu trouxe. É permitido repreender os outros, notar assim imperfeições de outro e julgar o mal. E aí, olha o que os Espíritos nos dizem. Deveis fazê-lo com moderação para um fim útil. É possível repreender? É. Se a pessoa faz algo de errado, você diz, olha, tá errado. Não faz isso. Mas você está fazendo para que as outras pessoas vejam, porque você tem um outro interesse, porque você quer diminuir aquela pessoa na frente dos demais. A gente precisa refletir quando a gente imagina que está repreendendo alguém, qual é o fim daquilo. É para que aquele alguém realmente mude de rota e faça diferente, faça melhor? Aí o que eles dizem abaixo? Tudo depende da nossa intenção. E a nossa intenção não está no que a gente faz, está no que a gente pensa. A nossa intenção não está no que a gente faz, está no que a gente pensa. Você está, eu não tive a intenção. Será? Precisa refletir sobre isso. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam nenhuma utilidade, haverá nunca em divulgá-las. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se entender de preferência o interesse do maior número. E aí, por que eu trouxe isso? Para que a gente não saia daqui imaginando também que o que o outro fizer não importa, né? Pode fazer, está tudo certo. Não é assim. Na vida as coisas precisam ter equilíbrio. A gente precisa pesar, a gente precisa entender o que é feito, a gente precisa perceber qual é a nossa intenção. Se assim fosse, a gente não iria repreender os filhos, não é? A gente não deixa o filho fazer o que ele quer. Diz, olha, o caminho não é esse. Não faz assim, por isso e isso. Então, é preciso que a gente entenda qual é o nosso propósito ao apontar o dedo para o outro. Né? O que a gente quer com aquilo? Aquilo está alimentando o nosso ego ou aquilo está sendo um instrumento da lei divina para alertar o outro sobre o caminho que ele está trilhando? E é esse tipo de reflexão que eu espero que a gente consiga sair aqui essa noite entendendo o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode começar, quais caminhos a gente precisa trilhar, porque o certo e o errado a gente já sabe, a gente só precisa enxergar o caminho para fazer o certo, né? E às vezes começar a fazer o certo racionalmente é o caminho. Quer dizer, não vou fazer isso porque isso é errado. Não quero pensar assim porque pensar assim é equivocado. Embora eu ainda sinta, mas não vou mais pensar assim, vou mudar a minha frequência, né? Para que a gente consiga, de alguma maneira,
começar aquela mudança que a gente espera ver no mundo, né? Começar efetivamente a mudança que a gente espera ver no mundo. E que Deus nos abençoe, que nos dê uma compreensão da leitura de hoje, que a gente possa internalizar, refletir, ponderar, e cada um individualmente encontrar a melhor forma de criar essa jornada.